Olá, crianças! Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia. Hoje, 13 de julho de 2020, nós continuaremos a aula sobre o meu Paraná. Lembra do vídeo da aula passada? E aquele texto que a professora enviou na aula passada? Nós utilizaremos os dois para dar continuidade a esta aula. Então vamos lá! Pegue a atividade número 1. Mas lembre-se que antes de prosseguir, é importante que você releia os textos da aula passada e reveja também o vídeo, no qual a professora traz para você as principais atividades econômicas que se desenvolveram em nosso estado desde a época da colônia até os dias atuais. Atividades humanas que transformaram a paisagem do Paraná. Assim, conseguiremos fazer as atividades da aula de hoje, que são muito simples, baseadas nas informações da aula passada. Observe que na atividade 1, eu trouxe um mapa do Paraná que não está pintado. Ele está dividido em mesorregiões, que são pedaços de território, uma extensão territorial com uma característica em comum. Nessas regiões que estão divididas, acontecem e aconteceram algumas das atividades que nós citamos na aula passada, tanto no texto quanto no vídeo. Observe também que junto ao mapa há a Rosa dos Ventos, que está sem nenhuma localização geográfica e você deverá completá-la. Ainda na atividade 1, a pintura do mapa não será uma pintura aleatória. Com o texto da aula passada e o vídeo de base, nós vamos relembrar onde e quais atividades econômicas aconteceram e acontecem no nosso estado. Então, em cada uma das alternativas de A a D, há uma indicação para a sua pintura, de acordo com a atividade econômica e com a região que ela acontece. Leia atentamente cada uma delas, se precisar, volte ao texto e pinte com a cor indicada a localidade da atividade econômica do nosso estado. Uma dica importante sobre a letra D é a seguinte: depois de pintar o mapa conforme as indicações, você vai criar uma legenda. Lembra o que é legenda? Se você não lembra, volte no seu caderninho em algumas aulas que nós falamos um pouquinho sobre isso. Mas para relembrar, a legenda é uma anotação que você faz ao lado de um mapa ou de uma outra coisa, no caso é um mapa, em que você identifica por que você pintou aquela região de laranja. O que o laranja significa? Atividade econômica de... tan, 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 tan. Você vai escrever. O que o amarelo significa? O que o verde significa? Essa legenda é sobre o quê? É um mapa que indica o quê? Ok? Então, eu quero que você faça a legenda ao lado do seu mapa. Depois que você terminar a atividade do mapa, você vai recortar e vai colar lá no nosso álbum de quarentena, ok? Essa não é uma atividade para ser colada no caderno. Na atividade 2, nós vamos organizar algumas informações do texto na forma de tabela, ok? A gente já estudou um pouquinho sobre tabela e nós vamos trazer as informações sobre as atividades econômicas que estão no nosso texto da aula passada. Vocês lembram quais eram? Agricultura, comércio, indústria e extrativismo. Você vai localizar no texto e vai colocar na coluna adequada as atividades econômicas e na outra coluna você vai especificar quais são essas atividades que nós encontramos no texto, organizando assim as características das atividades humanas e econômicas do nosso estado, em forma de tabela. Depois de organizar todas as informações na nossa tabela, se você não quiser usar a minha, você pode criar outra. Não se esqueça de dar um título para a tabela, ok? Que no nosso formulário do Google, nós faremos algumas atividades relacionadas às informações da sua tabela, do texto da aula passada e do mapa de hoje. E para finalizar a nossa aula, eu tenho um desafio poético para você. Agora que você já tem muitas informações sobre o nosso Paraná, algumas palavras-chave sobre coisas características daqui, eu quero que você se inspire nesse material que eu mandei para vocês aqui, ó. Junto ao nosso planejamento, tem uma pequena poesia sobre o meu Paraná, que traz algumas características do nosso estado. Então, agora é a sua vez.
Você vai identificar algumas palavras que você gostou da aula passada e da aula de hoje e vai criar uma bela poesia sobre o meu Paraná. Um beijo grande, crianças, e até a próxima aula. Não se esqueçam de responder o nosso formulário Google, que eu vou mandar logo em seguida. Um beijão!